Olá, queridos! Como é que vocês estão? Um excelente dia, tarde ou noite. Estamos retomando aqui a leitura do livro Uma Vida com Propósitos. E é muito curioso que o título desse dia, que é o dia 28, se chama Isso Leva Tempo. E lendo esse texto antes de iniciar o vídeo, eu observo que mesmo a leitura de um livro chamado Uma Vida com Propósito também leva tempo. O propósito nosso era ler esse livro num período muito curto. E já se passou bastante tempo desde a última leitura. Isso quer dizer que tudo leva tempo. As coisas não necessariamente vão acontecer da forma como nós desejamos que ela aconteça. Mas é importante ter a compreensão de que, por mais que não esteja da forma como nós esperamos que esteja, de certa forma algo está acontecendo. E esse algo se chama construção. Basicamente, é também o nome do canal. Hoje, se você for iniciar um processo de construção, por mais que você tenha todos os recursos necessários, por mais que você tenha assinatura de planta, de engenheiro, você não consegue construir nada da noite para o dia. Tudo tem um passo. A partir do momento que você trabalha o terreno, que você vai planar o terreno, que você vai fazer a fundação, que você vai fazer as paredes, vai fazer o telhado, vai fazer o acabamento, e aí por fim, até que esteja apto a morar. O fato de você ter todas as informações na ponta da língua não quer dizer que você está 100% preparado. Leva-se tempo para construir, leva-se tempo para desenvolver, leva-se tempo para absorver toda a lição que o Criador tem para ser entregue ao longo da sua vida. Mas o mais importante disso tudo é que você compreenda que tudo que você aprendeu até agora foi tudo que você precisava aprender para que você chegasse até aqui. Existe uma longa jornada para frente ainda a ser aprendida. Porém, você só vai continuar nesse desenvolvimento se você tiver a compreensão do que diz esse título. Isso leva tempo. Então, pensando no que diz respeito a tempo, nós temos o primeiro livro de Eclesiastes, onde diz o seguinte. O primeiro verso de Eclesiastes, no capítulo 3, diz o seguinte. Tudo na terra tem o seu próprio tempo, seu momento apropriado. Em Filipenses 1.6 está escrito o seguinte. Tenha certeza de que Deus, que começou a boa obra em vocês, continuará ajudando-os a crescer em graça, até quando sua tarefa em vocês estiver finalmente terminada naquele dia em que Jesus Cristo voltar. Então, é fácil compreender que nós lutaremos até o último dia em busca da perfeição. Isso não quer dizer que nós vamos passar uma vida toda de sofrimento, que vai ser um constante aprendizado, um constante deserto. Muito pelo contrário. Chegará momentos na nossa vida que nós veremos uma grande primavera, mas também terá o tempo do outono, terá o tempo da colheita, terá o tempo do plantio. E à medida que nós vamos desenvolvendo, vamos plantando, nós vamos colhendo ali na frente. Porém, para crescer, é sempre necessário estar sempre plantando, sempre aprendendo. Então é nessa linha de pensamento que diz que nós estaremos preparados na condição de homens e mulheres perfeitos quando Jesus Cristo voltar, de forma individual ou de forma coletiva. Mas a nossa vida em todo o tempo que nós estivermos nessa terra será definitivamente um grande e um eterno aprendizado. Porém, não deixamos de aprender, não paremos pelo meio do caminho. Sejamos constantes, sejamos resilientes, sejamos ativos e compreensivos. E sejamos também pacientes com Deus. É natural que Deus poderia fazer tudo da noite para o dia. Nós não temos dúvidas nenhuma sobre isso. Ele criou todo mundo em 7 dias. Poderia simplesmente mexer um pauzinho, um fiozinho dentro da minha cabeça e fazer com que eu me torne o homem que eu sempre quis ser. Porém, Ele entende que para que eu seja esse homem, para que eu seja constante, para que definitivamente eu me torne aquilo que eu desejo ou aquilo que Ele sonhou para mim, eu preciso de todo um processo de maturação, todo um processo de aprendizado, para que eu não pare no meio do caminho. Então, pensando assim, diz o subtítulo, não existe atalhos para chegar à maturidade. Levam-se anos para chegarmos à idade adulta e é necessário toda uma estação para que um fruto cresça e amadureça. O mesmo se dá com o fruto do Espírito. O desenvolvimento do caráter cristão não pode ser apressado. O crescimento espiritual, assim como o físico, exige tempo. Quando você tenta proporcionar um amadurecimento mais rápido a um fruto, ele perde o sabor. Nos Estados Unidos, os tomates são normalmente colhidos antes do amadurecimento, para evitar a deterioração durante o transporte até o varejista. Então, antes de serem vendidos, os tomates verdes são pulverizados com gás carbônico, que os tornam vermelhos instantaneamente. Tomates pulverizados são comestíveis, mas não são páreo para o sabor de um tomate devidamente amadurecido no pé. Enquanto nos preocupamos com a rapidez do nosso crescimento, Deus se preocupa em ver-nos crescer fortes. Deus vê nossa vida desde a eternidade para a eternidade. Por isso, nunca está com pressa.
Lane Adams, certa vez, comparou o processo de crescimento espiritual com a estratégia usada pelos aliados durante a Segunda Guerra Mundial na libertação das ilhas do Pacífico Sul. A primeira ação era preparar o terreno da ilha, enfraquecendo a resistência, lançando bombas dos navios contra os fortes ao longo da costa. A seguir, um pequeno grupo de fuzileiros desembarcava e estabelecia o que chama-se Cabeça de Praia, uma minúscula parte da ilha que podiam controlar. Depois que a cabeça de praia estava segura, começava o longo processo de libertação do restante da ilha, pouco a pouco. Com o tempo, toda a ilha ficaria sob o controle dos aliados, mas sempre à custa de violentas batalhas. Adams estabelece a seguinte analogia: antes de Cristo alcançar a nossa vida no momento da conversão, ele algumas vezes precisa preparar o terreno, permitindo assim a ocorrência de alguns problemas com os quais não podemos lidar. Embora algumas pessoas abram a vida para Cristo tão logo quando ele bate a porta, a maioria de nós resiste e fica na defensiva. A experiência mais comum antes da conversão é ouvir Jesus dizendo: eis que estou à porta e bombardeio. No instante em que você abre espaço para Cristo, Deus estabelece uma cabeça de praia em sua vida. Você pode até imaginar que já entregou a vida inteiramente a Ele, mas a verdade é que boa parte dela que você nem mesmo conhece, pois, na verdade, há uma boa parte dela que você nem mesmo conhece. Só se pode entregar a Deus aquela parte que consegue compreender. Ótimo. Uma vez que Cristo estabelece uma cabeça de praia, ele começa a campanha para conquistar mais e mais território, até que sua vida seja completamente dele. Batalhas se seguirão, mas a vitória é certa. Temos a promessa de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Jesus Cristo. Discipulado é o processo no qual se toma a forma de Cristo. A Bíblia diz: a fim de que o corpo todo seja edificado até chegar o tempo em que, na unidade da fé em comum e do conhecimento em comum do Filho de Deus, alcancemos a verdadeira maturidade, aquela medida de desenvolvimento implícita na expressão, a plenitude de Cristo. Tornar-se semelhante a Cristo é seu destino e o meu destino final, mas a jornada durará toda uma vida. Até aqui vimos que essa jornada envolve acreditar pela adoração, pertencer pela comunhão e transformar-se pelo discipulado. Deus deseja que você se torne cada dia mais parecido com Ele. Você começou a viver uma nova vida, na qual está sendo feito de novo, se tornando como aquele que o criou. Colossenses 3, verso 10. Hoje somos obcecados por rapidez, mas Deus se interessa mais por resistência e constância. Preferimos o jeitinho, o atalho, a solução imediata. Queremos um sermão, um seminário, uma experiência que resolva instantaneamente todos os nossos problemas, retire todas as nossas tentações e nos alivie o sofrimento. Mas a verdadeira maturidade jamais será resultado de uma única experiência, por mais contundente e emocionante que seja. Crescer é um processo gradual. A Bíblia diz: somos transfigurados com o Messias, e nossa vida se torna cada vez mais deslumbrante e bela à medida que Deus entra em nossa vida e nos tornamos como Ele. Por que demora tanto tempo? Embora Deus possa nos transformar instantaneamente, Ele optou por desenvolver cada um de nós vagarosamente. Jesus é cauteloso no desenvolvimento de seus discípulos. Assim como Deus permitiu que os israelitas se apoderassem da terra prometida aos poucos, para que não fossem prejudicados, Ele prefere trabalhar progressivamente em nossas vidas. Por que levamos tanto tempo para mudar e crescer? Há várias razões. Uma delas são: nosso aprendizado é lento. É comum termos de repetir uma lição 40 ou 50 vezes até realmente assimilá-la. Os problemas repetem-se periodicamente e pensamos: de novo não, já aprendi isso. Deus, porém, é quem de fato sabe do que precisamos. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que nos retornamos aos velhos padrões de comportamento. A história de Israel demonstra quão depressa nos esquecemos das lições que Deus nos ensina e a rapidez com que retornamos aos velhos padrões de comportamento. Precisamos de reiteradas explicações. Um outro motivo por que demora para crescer e mudar: temos muito a aprender, a desaprender. Muitos procuram o psicólogo por causa de um problema pessoal ou relacional que levou anos a se desenvolver e dizem: preciso que você resolva isso. Tenho 1 hora. Ingenuamente, esperam receber uma solução instantânea para uma dificuldade arraigada há anos. Como a maioria dos nossos problemas e todos os nossos hábitos ruins, não se desenvolve da noite para o dia. É impraticável imaginar que possam desaparecer no piscar de olhos.
Não há pílula, oração ou teoria que desfaça instantaneamente os danos causados por um longo período. É necessário um trabalho comprometido para todas as remoções e substituições necessárias. A Bíblia chama isso despir-se do velho homem e revestir-se do novo homem. Embora tenha recebido uma natureza inteiramente nova no momento da conversão, você ainda persevera antigos hábitos, padrões e práticas que precisam ser eliminados e substituídos. Temos medo de humildemente encarar a verdade acerca de nós. Esse é um dos motivos que demora tanto para as coisas acontecerem. Já destaquei que a vida nos libertará, mas com frequência ela nos torna, antes de tudo, infelizes. O medo do que podemos descobrir se encararmos honestamente os defeitos de nosso caráter nos mantém no cárcere da negação. Somente depois de permitir que Deus resplandeça a luz de sua verdade sobre nossas faltas, fracassos e traumas, é que podemos começar a trabalhar deles. É por isso que não podemos crescer sem uma postura humilde e receptiva ao ensino. Crescer é quase sempre doloroso e assustador. Não há crescimento sem mudanças, não existe mudança sem medo ou perdas, e não há perda sem dor. Toda mudança envolve algum tipo de perda. Você deve se livrar de velhos hábitos para experimentar os novos. Tememos essas perdas, mesmo que os nossos antigos costumes estejam fadados ao fracasso, pois, como um par de sapatos usados, eram ao menos confortáveis e pessoais. Muitas das vezes nos sentimos confortáveis com as nossas falhas e fraquezas, porque de certa forma ela está nos levando a algum lugar. E à medida que nós oramos, por mais que as coisas não aconteçam na velocidade que nós esperamos, mas de certa forma elas estão acontecendo. Então a gente nos permite continuar com os velhos hábitos, porque nós não sabemos qual será a próxima fase. E como esse desenvolvimento não necessariamente depende exclusivamente de nós, mas da misericórdia de Deus para conosco, nós acabamos nos retendo a pequenos hábitos com medo de qual será o próximo passo, qual será o próximo desenvolvimento, qual será a próxima prova. Eu lembro que recentemente eu assisti um vídeo de um pregador, inclusive esse pregador era meu pai, e nesse vídeo dizia assim: você está passando por prova, por aflição, por angústia, se contente na prova que você está, seja feliz nela, porque você não sabe como será a próxima. Eu entendo que essa pregação era para aquele momento, para o entendimento de uma pessoa específica. Porém, se nós nos limitarmos à prova que nós estamos hoje e não nos movimentarmos para que nós possamos vencê-las, nós nunca passaremos de fase. Lembra-se, nós estamos em constante aprendizado. É necessário que você passe dessa fase para que você avance para a próxima. Enquanto você se permite aos mesmos fraquezas, pecados e dificuldades, inevitavelmente você sempre vai estar na mesma medida, na mesma porção e nunca vai conseguir avançar adiante. Então não tenha medo do próximo passo. Tenha sim a consciência de que Deus está todo o tempo contigo e está fazendo em você um processo de amadurecimento, um processo de desenvolvimento que inevitavelmente vai resultar num varão perfeito, a imagem e a semelhança daquele que te criou. Hábitos levam tempo para se desenvolver. Lembre-se de que seu caráter é a soma total de seus hábitos. Você não pode se dizer gentil, a menos que seja habitualmente gentil. Isto é, alguém que demonstre gentileza sem nem mesmo pensar nisso. Você não pode afirmar que é íntegro, a menos que tenha o hábito de ser honesto. O marido fiel à mulher, apenas na maior parte do tempo, não é de modo algum fiel. Os hábitos definem o caráter. Se há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo, praticando isso, só há uma maneira de desenvolver os hábitos que resultam num caráter semelhante ao de Cristo, praticando. Isso leva tempo. Não existe hábitos instantâneos. Paulo exorta Timóteo: pratique essas coisas, dedique sua vida a elas, para que todos possam ver o seu progresso. Com o tempo, você fica bom em qualquer coisa que pratique. A repetição é a mãe do caráter e da habilidade. Os hábitos que constroem o caráter são em geral chamados disciplinas espirituais. E existem dezenas de ótimos livros que ensinam a aplicá-las. Não se apresse. À medida que cresce rumo à maturidade espiritual, você pode cooperar com Deus nesse processo de várias maneiras. Creia que Deus está operando em sua vida, mesmo quando você não o sente. O crescimento espiritual às vezes é tedioso, porque avança um passo de cada vez. Assim, espere uma melhora também progressiva. A Bíblia diz: tudo na terra tem o seu próprio tempo e seu momento apropriado. Na vida espiritual também existem estações e pode haver uma curta e intensa explosão de crescimento, seguido por um período de estabilidade e provações. E quanto aos problemas, hábitos e mágoas que você gostaria de eliminar miraculosamente, não há nada de errado em orar por um milagre, mas não fique decepcionado se a resposta for uma mudança gradual. Com o tempo, uma correnteza lenta e firme desgastará a mais dura rocha e transformará em penhascos gigantes em seixos.
Com o tempo, um pequeno broto pode se tornar numa sequoia gigante com mais de 100 metros de altura. Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Mantenha um registro das lições aprendidas. Não se trata de um diário dos acontecimentos, mas do registro daquilo que você aprendeu. Anote esclarecimento e lições de vida que Deus lhes transmite a respeito dele, de você, da vida, dos relacionamentos e de tudo mais. Registre-os para que possa revisá-los, relembrá-los e transmiti-los para a próxima geração. A razão pelo qual devemos reaprender as lições A razão pelo qual devemos reaprender as lições é que costumamos esquecê-las. Reler o diário espiritual regularmente pode lhe poupar muito sofrimento e desgosto. A Bíblia diz: é fundamental que nos apeguemos com firmeza ao que ouvimos, para que não nos desviemos. Seja paciente com Deus e com você mesmo. Uma das frustrações da vida é que o cronograma de Deus raramente é igual ao nosso. Estamos quase sempre apressados, enquanto Deus não está. Talvez você se sinta frustrado com o progresso aparentemente lento que está fazendo. Não se esqueça de que Deus nunca é apressado, mas é sempre pontual. Ele usará todo o seu tempo de vida a fim de prepará-lo para a sua função na eternidade. A Bíblia é cheia de exemplos em que Deus utiliza longos processos para desenvolver o caráter, especialmente o dos líderes. Ele levou 80 anos para preparar Moisés, incluindo 40 no deserto. Por 14.600 dias, Moisés ficou esperando e matutando. Será que está na hora? Mas Deus continuava dizendo: ainda não. Ao contrário do que anunciam os títulos de livros que fazem sucesso, não existem passos suaves para a maturidade, nem segredos da santidade instantânea. Quando Deus quer fazer um cogumelo, Ele o faz da noite para o dia, mas quando quer fazer um carvalho gigante, leva 100 anos. Grandes almas são desenvolvidas por meio de lutas, tempestades e períodos de sofrimento. Tenha paciência com o processo. Tiago aconselha: por isso não desistam facilmente. Essa perseverança os ajudará a amadurecer e a desenvolver plenamente o caráter de vocês. Tiago 1, verso 4. Não desanime. Quando Abacuque ficou deprimido por achar que Deus não estava agindo rápido o suficiente, Deus lhe respondeu: essas coisas que planejei não acontecerão, porém, imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Abacuque 2, verso 3. O atraso não é uma negativa de Deus. Lembre-se de quanto você já passou, não do quanto terá de passar. Você não está onde deseja estar, mas também não está onde costumava estar. Tempos atrás, alguns cristãos americanos usavam um broche com as letras PBP, GINFWMY. Significava: por favor, seja paciente, Deus ainda não concluiu a obra dele em mim. Deus também ainda não concluiu a obra dele em você, então siga em frente. Até mesmo a lesma alcançou a arca por perseverar. Pensando sobre o meu propósito de vida, tema para reflexão: não existem atalhos para chegar à maturidade. Versículo para memorizar: Deus começou a fazer uma boa obra em vocês, e tenha certeza de que Ele o continuará até que seja concluída, quando Jesus Cristo voltar outra vez. Filipenses 1, verso 6. Pergunta para meditar: em qual área do meu crescimento espiritual preciso ser mais paciente e mais persistente? Esse é o 28º dia da leitura do livro Uma Vida com Propósito. Caminhamos firmes e perseverantes, entendendo que tudo há um tempo necessário para todas as coisas, nem tudo vai ser desenvolvido na velocidade da forma como nós esperamos, mas conscientes de que aquele que tudo criou, que nos formou, vem nos trazendo todo esse tempo, vem cuidando de nós todo esse tempo, e no momento certo, aquele desejo do coração, aquele sentimento de vitória, aquela necessidade de alcançar um nível espiritual que encha o coração do nosso Deus de orgulho, definitivamente ele vai chegar na nossa vida. Porém, é necessário todo o processo de maturidade para que nós possamos compreender o que definitivamente fez com que nós evoluíssemos e de que forma nós podemos compartilhar esse conhecimento, esse aprendizado para as novas gerações. Tenha uma excelente noite, um excelente dia, uma excelente tarde e um grande abraço.